Olá, tudo bem? Vamos começar então esse novo formato, né? Eu vou gravar os encontros para vocês e vocês aí de casa vão ver, fazer, entender. Espero que vocês absorvam o máximo de conteúdo para que no sábado a gente continue esse bate-papo, a gente continue essa conversa e vocês possam ter uma boa preparação para receber o sacramento da primeira Eucaristia. Tá? Sempre que a gente começa, então, pelo menos aqui, eu tenho a minha velinha acesa, tá? A gente separou um lugar, eu separei um lugar aqui no meu escritório, no quarto onde eu moro, no lugar onde eu moro, tá? Coloquei uma vela acesa, tô com um livrinho aqui. É um lugar que eu reservo, esse momento é o momento que eu reservo para Jesus. Que eu vou fazer? Que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a nossa oração inicial, como a gente faz sempre em todos os encontros, não muda nada. Vamos colocar as nossas intenções, depois a gente vai começar a perceber, a falar sobre o material, sobre o livrinho, certo? Então, logo de cara, a gente começa com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro com as nossas intenções, né? Então, as intenções de dentro do seu coração, você pode falar, pode colocar elas em silêncio, pode falar em voz alta, pode falar com Jesus, tá? Eu faço as intenções por todas as pessoas que estão sofrendo com a pandemia, pelo final da pandemia, por todas aquelas pessoas que perderam parentes, pessoas queridas, que estão com parentes entubados, internados nos hospitais, agradecer pelas pessoas que se recuperaram, que estão em casa, rezar por aqueles que estão passando dificuldade, né, passando frio, passando fome, rezar pelos nossos políticos, pelo nosso sistema político brasileiro, para que nós possamos, em algum momento, ter mais compaixão do próximo, né? Fazer menos politicagem, ter mais compaixão, fazer mais ações que beneficiam o povo que tanto sofre, né? Rezar também pela comunidade São José, por todas as famílias participantes da comunidade São José, que elas tenham força, que elas tenham coragem, que elas tenham discernimento para não se afastar de Deus. Rezar por todos aqueles que estão se afastando de Deus. Às vezes culpam a Deus por essa pandemia e acabam se afastando, quando na verdade esse é o momento para a gente segurar na mão de Deus. Esse é o momento para a gente chegar mais perto de Deus. Esse é o momento para que a gente possa passar essa dificuldade segurando a mão de Deus, segurando a mão de um Pai, alguém que acredita na gente, alguém que confia na gente, alguém que não desiste de nós. Então, que neste momento nós possamos sentir-nos no colo de Deus, sentir que Deus, com o seu ombro amigo, está aqui para nos consolar e ajudar a passar esse momento difícil. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, relembrando, no encontro passado, a gente falou um pouquinho Estou com o livrinho aqui e vou acompanhando com vocês. No encontro passado, a gente falou um pouco da infância de Jesus, né? Do momento que ele nasceu até ali onde ele tinha 10, 12 anos. Tá? E no livrinho, na lição 23, tem uma parte que fala assim: Jesus foi uma criança como tantas outras, alegre, feliz, amado, respeitado pelos seus pais. Tinha um coraçãozinho sensível e cheio de amor. Preocupava-se com as tristezas e com as esperanças de seu povo.
aprendeu a ler e escrever, gostava de ir na sinagoga, que é o lugar onde se tinham as reuniões religiosas daquele tempo, dos judeus, ouvia e seguia os ensinamentos de sua mãe, Maria, aprendeu a trabalhar como carpinteiro e ajudava o seu pai, José. Então, assim, o que a gente discutiu nesse encontro foi Jesus enquanto criança, como que a gente poderia ser imitador de Jesus. Ou seja, a gente no primeiro ano a gente teve um livrinho que era voltado muito para o Antigo Testamento, que era voltado para o Antigo Testamento. E aí a gente aprendeu a história de Moisés, do povo hebreu, os reis, juízes, falamos sobre Davi, falamos sobre os 10 mandamentos, falamos sobre os profetas, falando uma série de histórias que fazem parte dos fundamentos da igreja, das bases da tradição da Igreja Católica, da onde vem a Igreja Católica, explica o porquê de uma série de coisas. O segundo livrinho, esse segundo ano, a gente foca mais na vida de Jesus, em como a gente pode ser imitadores de Cristo. Tá? Mas hoje, quando fala assim, você é imitador de Cristo, então eu tenho que fazer um milagre de multiplicação de peixes? Não. Né? O que a gente discutiu no encontro passado foi como que a gente, ou que era um tema bom de ser discutido, foi como que nós, na realidade de criança que temos, tendo ali 9, 10, 11 anos, podemos ser imitadores de Cristo. Eu posso sair para uma cidade ali à beira do mar, Santos, Praia Grande, e fazer um milagre na multiplicação? Ainda não. Posso nem andar sozinho, posso nem andar de ônibus sozinho, nem andar de carro sozinho, não tenho idade para isso. Mas o que eu posso fazer dentro da minha realidade? Posso conversar mais com meu pai, posso conversar mais com a minha mãe, posso ajudar mais em casa. Saber, e aí a gente fez esse quiz na sala, essa pergunta na sala, e todo mundo sabia o que tinha que fazer. O problema não, a questão não era essa. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. A questão é como fazer. Então, a pergunta foi, o que eu posso fazer para ser um imitador de Jesus com a idade que eu tenho? Posso rezar mais. Então, eu rezo todo dia? Não, eu rezo um dia sim, às vezes eu esqueço. E aí surgiu a ideia, por que não coloca um lembrete no celular na hora de rezar? Olha, que legal, pode ser uma boa. Então, toda hora ali vai tocar o lembrete, assim como toca o sino da igreja, lembrando que está no horário de começar a missa. Vai tocar um alerta no celular, puxa, tem que rezar agora, não posso esquecer de rezar. Ou outra coisa que surgiu foi, eu sempre rezo em família, mas lê a Bíblia? Então precisa ler um pouquinho mais da Bíblia, Sempre que estiver rezando em família, estiver rezando o texto, estiver rezando o texto da misericórdia, estiver rezando aquilo que vocês são tão habituados a rezar na vida de oração de vocês leiam um trecho da Bíblia. Abre o Evangelho do dia, abre um salmo, sabe? Abre uma parte da Bíblia que você está acostumado, que você quer entender mais, um livro da Bíblia que você quer entender mais. Então procura ler um pouquinho da Bíblia. Ou seja, saber o que a gente tem que fazer, todos sabiam. O difícil é fazer. Então, como que eu vou fazer, A gente começa o nosso ano, mesmo que em abril, mas a gente começa a nossa preparação desse ano pensando como que eu vou fazer para ser mais parecido com Cristo, para ser igual a Cristo. Vou deixar o cabelo crescer, a barba crescer? Não, mas vou rezar como Ele, vou ajudar como Ele, vou amar como Jesus amou. Isso é joia, ok? Pronto, ajustei aqui porque eu acho que vocês estavam vendo só uma cabeça falando, Certo. Do encontro de hoje, a gente vai falar sobre o início da vida pública de Jesus, o início da sua missão, que é quando ele vai até João Batista, que é primo dele, filho de Isabel, Santa Isabel, e vai ser batizado. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Deus Pai disse: todas as pessoas que lá estavam, que Jesus é seu filho muito amado. Nesta ocasião, Jesus inicia a sua missão, anunciar
que Deus Pai ama todas as pessoas e todas as coisas criadas. E nós, como nos tornamos filhos muito amados de Deus, também é pelo batismo. E aí tem alguns símbolos, tem a água, tem a vela, tem a roupa, tem o óleo, cada um com seu significado, né? A vela é a presença, o Cristo que é luz, é a presença de Jesus. A roupa branca é a pureza, né? De quando a gente, depois que é batizado, sai realmente limpinho, sem pecado nenhum. A água é o que limpa, o sacramental, né? É o que faz a limpeza de todo pecado. E o óleo que é o óleo que nos unge, que é a marca do cristão. Né? Quando você pega alguma coisa que é oleosa na mão, ela não sai tão fácil, ela fica ali bem marcadinha, fica ali entranhada na pele, grudada na pele, dá trabalho para sair. Então o óleo é para fazer essa marca do cristão, para deixar esse cristão marcado, reconhecido. E uma primeira pergunta que a gente sempre vai fazendo essas perguntas no meio dos nossos encontros, que é para levar a pensar, né? Para a gente não ficar ali só lendo e copiando e só ouvindo um monte de coisa. Mas para a gente pensar, se Jesus já era filho de Deus e ele não tinha pecado, por que ele foi até João para ser batizado? Porque mesmo homem, Jesus era Deus e se fez homem, nasceu de Maria. Maria, a igreja diz, foi concebida sem o pecado original, que era para justamente gerar Jesus sem esse pecado. E se Jesus não tinha pecado, nem mesmo o pecado original, porque Maria não tinha esse pecado original, foi concebida sem o pecado original, como a gente fala na oração, por que Jesus foi ser batizado por João Batista? Alguém sabe? Sim? Não? Uma vez o padre Zé Carlos tinha explicado isso na missa, que era para dar exemplo. Então Jesus foi até João Batista para ser batizado, para nos dar o exemplo. Né? O exemplo de quê? De imitá-lo, de segui-lo, de ser como ele. Então, para que nós também possamos ser filhos de Deus, nós temos que ter o batismo. Nós temos que ser batizados pela igreja, né? No caso pelo sacerdote, pelo padre. Depois a gente vai falar também quem pode batizar em casos especiais. Mas o batismo é necessário para que a gente se torne. É o sacramento de iniciação cristã. É um sacramento que prepara a entrada, a chegada do fiel cristão à religião. Tá? Então nós temos o batismo, nós temos a primeira Eucaristia, nós temos o crisma. Esses 3 sacramentos são sacramentos de iniciação, uns sacramentos que preparam a nossa vida de cristão. Por isso que a gente recebe ou pratica esses 3 sacramentos, ministra esses 3 sacramentos até ali por volta da idade de 14, 15 anos. Né? Então você na sua adolescência está sendo preparado para participar ativamente da sua comunidade. Olha que legal. Né? O batismo é o sinal da graça de Deus, no livrinho, o batismo é o sinal da graça de Deus que age dentro de nós. O batismo nos leva a ter uma nova vida, como filhos de Deus, muito amados. Por meio dele, começamos a fazer parte da família de Deus, da Igreja de Jesus. Tá? E ali nós temos, ter vida nova é ser batizado e seguir os ensinamentos de Jesus. Então, daí lembra que Jesus foi até João para ser batizado, não porque ele precisava, porque ele já era o próprio Deus. Ele como Jesus, é filho de Deus. Na Trindade Santa, ele já é o próprio Deus. Então ele não precisava ser batizado. Foi para dar exemplo e para que todo mundo fizesse igual. E que até hoje nós revivemos, nós temos o sacramento do batismo que nos introduz, que nos torna filhos de Deus. A importância de ser reconhecido como filho de Deus é a importância de ter um pai, de ter uma mãe. Né? É diferente quando você tem um pai, é diferente quando você tem uma mãe. Né? Ou, mesmo que você não tenha ali, ou seu pai já tenha falecido, ou ele não está com você agora, ou sua mãe já tenha falecido, ou não está com você agora. É diferente quando você tem alguém que pode te dar colo, que pode te abraçar, que
pode te dar carinho, que pode te consolar, que te cobra daquilo que você precisa fazer, porque você precisa aprender, que é rígido com você, mas também é amoroso, mas também lhe sorri, mas também está junto com você. Então faz toda a diferença quando você tem alguém que faça o papel de pai, alguém que faça um papel de mãe, né, para te ajudar a desenvolver psicologicamente, socialmente, educacionalmente. Então, quando a gente é batizado, a gente assume essa veste, essa posição, essa missão de filho de Deus. E aí, como filho de Deus, nós podemos ter, né, o nosso pai e pedir a ajuda dele, correr atrás e fazer o que ele pede e ajudar a espalhar o amor no mundo, como Jesus fazia, ser como Jesus foi, amar como Jesus amou, certo? Bora lá! Esse daqui é o Catecismo da Igreja Católica. É um livro que muitos cristãos têm, né? E ajuda a entender a estrutura da igreja, ajuda a entender o que está escrito na Bíblia, ajuda a entender o que é obrigação, o que é função, o que a gente tem que fazer, ajuda a esclarecer algumas dúvidas, tá? Então, muitos catequistas, muitos leigos, pessoa que participa da igreja, da comunidade, tem esse livro. Você pode baixar ele em PDF, né, no site do próprio Vaticano, em português, né, em alguns outros sites também. Não é difícil de achar ele em PDF para você ter no computador, no celular, enfim, no seu dispositivo, ou pode comprar, ter o próprio livro. Esse da capinha amarela é o mais atual, edição típica Vaticano. Tá? E por que eu estou usando ele? Para ajudar na definição daqueles símbolos que a gente tinha comentado rapidamente, né, no batizado, que tem no batismo. Então, ó, lá pelo livrinho na página 14, a veste branca simboliza que o batizado vestiu-se de Cristo, ressuscitou com Cristo. A vela acesa do círio pascal significa que Cristo iluminou. Em Cristo, os batizandos são a luz do mundo. Isso é muito importante para a gente, guarda aí, os batizandos são a luz do mundo. Por quê? Porque eles têm uma função. Quando você é batizado, você não significa que agora você faz parte de um clube, você recebeu um título, você vai ter um diploma pendurar na parede e falar agora, você tem o certificado do seu batismo. Não tem problema, isso é um documento. Mas não um diploma que você vai pôr na parede e se orgulhar, né? Você tem um porquê, você tem uma missão, você tem um bocado de coisa aí para fazer, meu filho, né? A água é então consagrada por oração e a igreja pede a Deus que, por seu Filho, o poder do Espírito Santo desça sobre as águas para que os que forem batizados nelas nasçam na água e no Espírito, renasçam, renascer. E renascer por quê? E aí o catecismo explica de novo. O batismo das crianças, por nascerem com uma natureza humana, decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento do batismo. Então, no batizado é como se a gente nascesse de novo, né? Então, tira aquela mancha original, aquele pecado, e você renasce. E você é uma nova, e o seu coração agora, ele é zero bala, ele é limpinho, ele é todo branquinho. Por isso a veste branca, por isso o início, né? Por isso a iniciação cristã, por isso o renascimento de um novo ser. Eu falei da água, o óleo perfumado consagrado pelo bispo, de novo. Óleo perfumado consagrado pelo bispo significa o dom do Espírito Santo ao novo batizando. Ele tornou-se um cristão, isto é, ungido do Espírito Santo, incorporado a Cristo, que é ungido sacerdote, profeta e rei. Então, quando a gente
recebe o nosso batismo, a gente também recebe a nossa missão, assim como Cristo, né? Qual era a missão de Cristo? Né? Trazer a salvação para o povo, espalhar o amor de Deus para todas as pessoas, indicar e ensinar que a salvação era possível para todos, independente de sua cor, de sua raça, de sua condição financeira, se era doente, se era rico, se era são, se era pobre. Então, quando Jesus inicia a sua vida pública, após ser batizado, inicia a sua missão, inicia todos os seus projetos, né? Ele dá esse exemplo para a gente que, após sermos batizados, a gente não vai sentar na cadeira e dormir. A gente tem uma missão, a gente tem o que fazer. Quando a gente é batizado bebezinho, pequenininho, a gente ainda não tem noção de muitas coisas. Então cabe aí a responsabilidade dos pais e padrinhos de levar, a Santa Missa, de ir acostumando, de ensinando a rezar, de dar os primeiros ensinamentos, como Maria fez, como Maria e José fizeram com Jesus. E aí, quando ele for mais velho, que ele for tendo o aprendizado dele, ele vai trabalhando ali na sua realidade, interferindo na sua realidade, como a gente falou no encontro passado. Então, qual é a sua idade hoje? Qual é a sua realidade hoje? E como na sua realidade que você está, você consegue ser mais cristão, ou ser como Cristo foi, ou ser o imitador de Cristo. Quando recebemos o batismo, essa é a nossa missão. Então você que é batizado, você já tem essa missão, de espalhar o amor pelo mundo, de falar para o coleguinha, olha, não é olho por olho, dente por dente. Não é porque você magoou alguém que esse alguém tem que magoar de você de volta e vocês têm que ficar brigando eternamente. Alguém tem que ser instrumento de paz, alguém tem que ser instrumento de amor. Quando Cristo fala que a gente é sal da terra e luz do mundo, o sal é o que dá o sabor, é o que realça o sabor. Uma comida feita sem sal, ela é insossa, ela não tem gosto muito diferente de nada, parece que é tudo a mesma coisa. Quando você põe uma pitadinha de sal, isso realça o sabor. Quando você é a luz do mundo, a luz ela sempre está em cima, que é para iluminar o ambiente todo. A gente não coloca uma luz debaixo da cama, porque não vai iluminar, vai ficar tudo escuro. Então, quando você é batizado, você tem a sua missão. É interessante que a gente seja protagonista, que a gente fale de maneira alegre, de maneira divertida, sem ter vergonha de ser de Cristo. Essa é a nossa missão. É isso que a gente vai entender como fazer. E você, que ainda por acaso não foi batizado, não pode ser? Eu acho que pode. O que acontece é que, primeiro, que antes de fazer a primeira Eucaristia, você vai ser batizado. E olha que legal, você já vai ser batizado recebendo tudo isso, já conhecendo tudo isso, que muita gente não conhece até hoje. Muita gente até hoje acha que não, que eu batizei, mas eu só fiz um churrasco, batizei para fazer um churrasco, então não preciso fazer nada, estou aqui de boa. E não é assim. A forma ideal de você ser cristão é interferindo na sua realidade. A forma ideal de você ser cristão é fazendo diferença na vida dos outros. A forma ideal de você ser cristão é imitando Cristo. E como você está imitando Cristo? Você está dormindo muito? Você está rezando pouco? Você está brigando muito com seu irmão, com a sua irmã? Aí não é imitar Cristo. Aí você está imitando outra pessoa, Tá imitando capeta aí? Não sei, estou dizendo isso. Mas pensa, Cristo quer que você brigue? Pensa, Cristo quer que você seja amigo das outras pessoas? Pensa, Cristo quer que você fale palavrão, xingue todo mundo? Ou Ele quer que você seja uma pessoa inteligente, analise a situação,
perceba, fala, acho que a outra pessoa estava bem nervosa, deve ter acontecido alguma coisa. Será que eu posso ajudar ela? E aí a pessoa xingando, esbravejando, entendendo. Como que a gente pode ser sinais do amor de Deus no mundo? Tá bom? Então, pensar um pouquinho como é a nossa missão. E aí no final da página 14, tem ali 2 atividades. Contar em casa o que você aprendeu hoje sobre o batismo, né? Então, se alguém estiver assistindo o vídeo com você, já aprendeu junto, você pode dividir, as duas podem contar para uma terceira pessoa e rezar por seus padrinhos e dar uma ligada, né? Porque agora a gente está meio restrito com as visitações, né? Por conta da pandemia. Então, liga para o seu padrinho, liga para sua madrinha, pergunta como é que tá, fala como é que tá, pergunta, dá importância para eles, pede para contar como é que foi o dia do batizado de vocês, né? Se você ainda não foi batizado, vai ser batizado, já vai saber tudo isso, já escolhe seu padrinho, sua madrinha, né? Lembrando que eles têm que ser exemplo para vocês, ok? Não vamos decidir não, fazer a oração final, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia podermos estar aqui, nesse tempo reservado para Ti, conversando, aprendendo e mudando o meu jeito de ser. Peço também, Nossa Senhora, Mãezinha do Céu, que cuide de todos os nossos problemas, de todos os nossos medos, de todos os medos dos nossos amigos, que com o seu manto de amor a Senhora possa proteger, cuidar, acalentar todos aqueles que precisam do teu amor. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós brandamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, galerinha. Um abraço, tchau.